Então, fico feliz aqui, né, de estar podendo agora transmitir parte da mensagem dela. É uma pessoa assim, que tem uma atenção invejável, né? A forma como ela é atenta para as pessoas ao redor dela, não só essa atenção que ela quis ter comigo, e cada vez mais eu fico aberto para receber, e também sabendo, então, que ela tem essa atenção para o mundo, né? E aqui, hoje ela vai falar sobre justamente as mulheres que curam o mundo. Eu quero aqui que vocês recebam com palmas, né? A minha aluna, que virou aqui minha amiga. Quem sabe um dia minha salvadora, né? A Rafaela Fernandes, ex-Deloim. Nossa, que coisa linda, gente. Falar o quê? Obrigada demais. Obrigado a você aí, Rafa. Sucesso aí. Obrigada. Sacanagem, porque você quer começar empolgada, você quer começar levantando e a pessoa te bota para chorar, faz o quê? Engole o choro. Pera. Nossa, é muito bom a gente sentir que é percebido numa mensagem autêntica. Porque querer ser de verdade hoje é uma moeda comercial também. Algumas pessoas têm usado o querer ser de verdade como uma máscara, assim, deixa eu mostrar o quanto eu sou humano, deixa eu mostrar o quanto eu sou gente para atrair pessoas para perto de mim. E aí, isso estava sendo assim um sabotador para mim. Porque eu começava a pensar, nossa, agora eu não posso ser eu, porque vai parecer que eu estou sendo o que eu estou criticando que está acontecendo. Uma pessoa que está simulando interesse no outro, uma pessoa que está simulando uma humanidade verdadeira, uma atenção verdadeira com o próximo. Caraca, assim, não tenho o que falar. Muito obrigada, Bruna, assim. Falar para cá, a melhor escola de coaching do Brasil, tá? Eu tinha 4 formações antes da Abra e é outra coisa. Vem para a panelinha. Então, eu entreguei a vocês, antes de começar, eu queria falar uma coisa com vocês, mas eu queria pedir se vocês podem pegar esse mundinho que eu dei aí para vocês. Você poderia fazer a gentileza de segurar nas suas costas um pouquinho? Segurar assim atrás um pouquinho. Enquanto eu estou falando. Tanto faz, só você segurar assim um pouquinho, ficar nessa condição. Às vezes a gente está tão solícito, está tão aberto à situação de atender o pedido do outro, que nem bem pergunta por quê e se propõe a um incômodo, né? E às vezes esse incômodo de estar carregando o mundo nas costas, como nesse momento vocês estão fazendo o meu pedido, ninguém perguntou por quê, e estão aí com o mundo nas costas. Nós, então, que temos esse interesse em desenvolvimento de pessoas, é super fácil querer carregar o mundo nas costas, porque a nossa primeira intenção é essa. Nossa, eu preciso ajudar o outro, preciso ajudar a curar o mundo. Acho que daí esse esbarro que Bruno falou, que houve com ele, eu vim para fazer a formação, vim para aprender com ele, mas eu tinha uma necessidade de tocá-lo de alguma forma e a gente deu esse choquinho. E nesse momento vocês podem tirar para frente e ver que esse mundo, com toda a sua boa intenção, ele pode até ser bordadinho de amor, né? Ele pode ser contornado, entornado com amor. Tati, bem-vinda, obrigada. Obrigada, honra. Ele pode ser contornado com amor, você ter esse cuidado de colocar amor, mas mesmo assim você vai perceber que ele ainda está ferido, ele ainda está dodóizinho, ele ainda está machucado. E existe uma forma, um caminho que eu venho fazendo, que eu não... Estou muito longe de ser especialista no assunto, mas é um caminho que eu venho experimentando e funciona muito para mim, funciona muito para as pessoas que eu toco, que é olhar para esse curativo aí no mundo. Vocês podem querer trocar o curativo aí agora e perceber por onde a gente começa a cura. Pode tirar o curativozinho e ver onde que a gente vai começar a curar o mundo. Com essa pessoa mais importante do mundo. Essa pessoa aí. Não tem intenção, não tem amor, não tem nada. Estou experimentando isso a duras penas. Não tem melhores intenções para resolver o problema do mundo quando eu não resolvo para mim.
Então, toda essa busca que a gente faz de conhecimento e autoconhecimento, no sentido de profissão, no sentido de ajudar pessoas, seja no nicho que for, ela precisa primeiro ser experimentada na nossa vida como laboratório. Eu preciso experimentar isso. Não só pela questão que é muito importante para mim, que é um valor alto, a autenticidade, eu estou falando do que eu sei, do que eu experimentei, não por isso, mas porque para você curar, você tem que estar curado. E eu adaptei essa palestra para a questão das mulheres, depois eu vou explicar por quê, mas agora eu vou começar falando com vocês que, na verdade, a gente sabe, ouve muito isso, sabe que tudo passa. Inclusive, se eu disser para vocês, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. O que vocês vão me dizer? Todo mundo sabe disso, né? Preciso de sua ajuda de novo, porque... E aí, eu lembrei do Chico Xavier e dessa passagem que ele disse que havia um homem que costumava ter em cima da sua cama uma placa escrito: isso também passa. E para que isso? Por que ele tinha essa placa em cima da cama? Era para lembrar que quando ele estivesse passando por momentos ruins, ele ia passar, ele ia embora. Ele estava passando aquilo por algum motivo. E também a placa lembrava esse homem que quando ele estivesse muito feliz, para ele não se distrair e deixar tudo para trás, porque também ia passar. Os momentos muito felizes iam passar para dar lugar a momentos difíceis de novo, porque a vida é feita exatamente de momentos. E se eu continuar a música, eu vou dizer, e vocês sabem do poder do agora, do poder do presente, eu vou dizer que agora há tanta vida lá fora, e onde mais? Aqui dentro onde? Aqui dentro. Não é aqui dentro. Aqui dentro tem muita vida também. Mas às vezes a gente está, tanta vida lá fora e aqui dentro, no meu ambiente. Não, há tanta vida aqui dentro. Há tanta vida aqui dentro. E a minha busca é no acesso deste poder, deste aqui dentro. Porque eu acredito profundamente que eu carrego o Espírito Divino, a chama divina. E biblicamente foi entregue dessa forma, né? Depois de formar o homem do pó, foi lá e soprou na narina do homem. Aí ele deixou de ser um ser inanimado e passou a ter vida. E passou a estar um ser animado, a ter a vida, quando o próprio fôlego divino foi soprado dentro dele. Bom, e depois ele disse, né, momentos que temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso próprio aprendizado por algum motivo. Nunca se esqueça que nada é por acaso, absolutamente nada. E ele conclui, por isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa parte da melhor forma possível. E aí eu adaptei, por quê? Porque eu passei a ser uma rebelde do bem, que eu estou enjoada dos outros falar o que eu tenho que fazer, mesmo que seja bom. Porque eu não gosto de doutrinação, eu não gosto de ninguém falando, temos que amar o próximo. Temos que não jogar lixo na rua, temos que ser bons, devemos. Porque quando eu coloco na conta do coletivo, eu tiro a minha responsabilidade, e aí tudo bem se eu furar um sinal vermelho, porque todo mundo fura mesmo. Tudo bem se eu não for pontual, todo mundo é impontual mesmo. Temos que ser pontuais, mas a maioria não é, então tudo bem. Quando eu coloco temos que, eu quase não estou lá. Então eu troquei para eu tenho que me preocupar em fazer a minha parte da melhor maneira possível. Diz que o imperador Marco Aurélio, ele era uma pessoa muito reconhecida por ser um cara justo. Tinha justiça, assim, muito alta. E ele percebia que algumas pessoas, elas eram movidas, e vocês podem concordar comigo ou não, a grande maioria das pessoas, ela é movida ou pela punição ou pela recompensa. Não é assim que nós dizemos, que você anda pelo amor ou pela dor? Eu vou fazer determinada coisa se eu ganhar alguma coisa com isso, ou eu vou fazer determinada coisa porque senão eu posso perder
por isso. Ou eu posso ser castigado por isso, enfim. Isso funciona também para a vida. Algumas pessoas, a grande maioria das pessoas próximas a você, você vai notar que, por exemplo, decidem ser bons porque se eu for boa, eu posso ganhar uma vida eterna no céu, ou com 70 virgens, ou num castelo ou nos tijolos dourados do ouro, não sei o que, seja a promessa... Oi? Seja a promessa que for para depois dessa vida, e aí eu vou ser boa agora porque eu estou pensando depois dessa vida, ou também porque eu estou com medo do castigo, porque se eu for má nessa vida, para onde que eu vou, por exemplo? Aonde que você vai se você for ruim? Se você for boa, você vai para o céu, ou para o inferno. Então eu não vou ser ruim porque eu não quero ir para o inferno. E aí a gente acaba nessa vida movido no piloto automático pela ideia de que eu estou evitando a punição ou estou batalhando, estou ganhando crédito, montando tijolinhos para um depois. E aí Marco Aurélio não tinha muita crença em relação à vida após a morte. E aí um soldado perguntou a ele, por que você é tão justo se você nem sabe se você vai ter vida eterna ou não? Aí ele falou, exatamente por isso, porque se essa vida aqui for a única que eu tenho, é a única oportunidade para eu ser a melhor pessoa que eu posso ser. E se houver uma recompensa do outro lado, eu tô legal, eu tô com um pontinho positivo, então vai dar tudo certo e eu vou receber meu prêmio, minha coroa da vida, ou qualquer que seja o nome que você escolher, não importa. Hoje, a nossa responsabilidade é com a gente. É com a gente. E a grande maioria, mulheres, Dia Internacional da Mulher, eu vou falar mais ainda para a mulher. Responsabilidade maior ainda para a mulher, porque nós não somos as formadoras dos homens, eles não são filhos de mães. De pai também, mas e como é o pai hoje? A grande maioria. Então. Pode cobrar, eu concordo com você, mas se eu lembrar que eu tenho que me preocupar em fazer a minha parte, então eu vou desenvolver o melhor que eu puder nos meus filhos para se tornarem seres humanos possíveis, apesar de... E depois, quando a gente sair da câmera, eu te falo outra coisa sobre isso. Apesar de... Eu quero olhar para os meus filhos e olhar nos olhos deles e dizer, vocês são possíveis. Porque eu tenho que me preocupar em fazer a minha parte. Mas eu só posso fazer isso pelo outro, pelo meu filho, se eu estiver olhando para mim primeiro. E aí alguns de nós têm ouvido muito também que para a gente ter alguma coisa... Tem um público aqui, tem algumas pessoas que eu não conheço, mas tem alguém que eu conheço e que consome alimento na mesma fonte que eu, então já ouviu isso. Para ter, tem duas palavrinhas antes, vocês lembram dos verbinhos? É o quê? Antes de ter, tem que o quê? Começa então com o quê? Ser o quê? Quando fala ser... E aí, para mim também, tá? No meu mundo, existe um equívoco também, e a pessoa tem a dificuldade de caminhar para o ter e para o fazer, porque quando fala ser, ela também está associando o ser a um o quê. Quando a gente deve associar o ser a um quem. Obrigada, Polly. Eu devo associar o ser a um quem. Porque quando eu estou focado no ter, e aí eu vou passar pelo ser e fazer, aí eu começo a ser assim... eu tenho que ser próspera se eu quiser ser próspera. Eu tenho que ser rica se eu quiser ser rica. Eu tenho que ser deslumbrante, eu tenho que ser líder, eu tenho que ser... Qualquer coisa tem que ser primeiro o quê? E aí aquela dor que a gente está vivendo um momento, a humanidade está carregando uma onda que não suporta mais máscara. A gente não suporta mais sustentar máscara. Tá doendo fazer o personagem o tempo todo. A gente quer voltar para quem, de novo. Só que, assim, a estrutura geral, o sistema, não me dá ferramental para isso. O sistema, ele é todo empregado para o quê? O quê, linda?
O que? Poderosa. O que? Rica. O que? Próspera. O que? Supermãe. O que? Mulher Maravilha. Oi? Magra. Todo o sistema é todo para o quê? Aonde a gente consome alimento voltado para o quem? Não estou falando que não tem, tá? Mas estou falando assim, faz agora sim, né? Coloca o chapéu de explorador e procura o quem. O quem, poucas pessoas comercialmente estão procurando, mas no meu mundo, infinidade, centenas, milhares de pessoas estão evoluindo, estão fazendo esse caminho para a luz, para a reconexão consigo, para a reconexão com a essência, para uma coisa que eu chamo de conexão vertical. Enquanto eu estou procurando o quê, eu estou aqui na conexão horizontal, porque eu quero que vocês vejam que eu sou o quê. Eu quero que vocês me percebam o quê. Aí eu vou lá e boto a máscara. Me percebam líder, me percebam palestrante, me percebam coach, me percebam qualquer coisa assim. O quê? Aí eu estou aqui muito interessada na opinião de vocês, porque isso me dá um retorno financeiro, porque isso me dá um posicionamento, porque isso me dá uma imagem. É o que vai doer, daqui a pouco eu não consigo mais sustentar. Agora, quando eu quero buscar o quem, a minha conexão não pode mais ser horizontal. Ela tem que passar a ser vertical. Tenha você a crença que for. Tenha você a crença que for, a sua conexão, ela tem que passar a ser com a essência divina mais poderosa para você, na personificação que fizer sentido para você. Mas mais tempo sendo do que fazendo. Fez sentido para vocês o que elas falaram? Faz muito sentido esse vídeo me toca muito e elas têm uma emoção na voz, assim, elas estão entregues àquilo que dá quase uma nostalgia. Então, quem tem filho, eu quase senti culpa pelas vezes que eu fiquei com raiva deles me chamando de madrugada. E agora sim, imaginar que daqui a 30, 40 anos eu posso estar implorando para viver isso de novo e já foi, porque a vida é feita de momentos. Momentos. Ela é feita toda do agora. Ela é toda feita do agora. Bom, eu também queria falar com vocês sobre algumas mulheres. Como é seu nome? Leia? Leia, sem ir, né? Leia. Então, algumas mulheres que influenciaram muito homens assim que provavelmente não seriam quem são, ou não teriam representatividade que tiveram. Essa Desculpa. A esposa do Charlie Chaplin, acho que pronuncia Una. Deve ser, né? Ona. Mas olha que coisa linda. Ela tinha 17 anos e ele tinha 54. Eles se casaram com uma coisa que poderia não dar certo, mas ela era influência positiva nele. Provavelmente ela era alguém que estava muito trabalhada no ser, porque ela se entregou de forma que eles tiveram 8 filhos e o casamento durou 34 anos. 34 anos. Outra personalidade influente, senhor da guerra, Winston Churchill. A gente teve recentemente umas 2 biografias dele, 2 filmes que contaram parte da história dele, e a relação dele com a Clementine também, olha, durou 57 anos, e ela era extremamente influente nos pensamentos dele. A gente sabe que antes de ser, eu preciso pensar. Antes de ser, eu preciso pensar. Então é importante eu ter uma boa influência nos meus pensamentos. Esse Salvador Dalí. Salvador Dalí, ele tinha crise de ansiedade, ele não acreditava no trabalho dele, e a sua esposa foi quem acreditou nele, foi quem tomou conta dos trabalhos, foi quem levantou ele, de forma que o reconhecimento dele ficou tal que as obras dele, a partir dela, que era musa, modelo, mãe, assistente pessoal, era tudão dele, tadinho dele sem ela, ele assinava Gala Salvador Dalí. Criou uma relação de dependência, mas teve esse reconhecimento. Bom, enfim, se antes de ser eu preciso pensar, e se eu sei que hoje pensar é osso, porque gera ansiedade, porque gera
Eu trabalho com pessoas, não como minhas clientes, eu trabalho próximo, pessoas, colegas de trabalho, que afastam do trabalho por síndrome do pânico, afastam do trabalho por crise de ansiedade. Hoje, pensar é uma coisa que gera questões, geram patologias. Então, e para a gente, mulher, mais ainda, com toda essa responsabilidade, como que nós podemos cuidar da nossa mente e influenciar o nosso estado físico e de saúde positivamente? Há uns anos, eu estou na área de gestão de pessoas, há uns anos, quase 20, desde 99 eu desenvolvo pessoas. Há uns 5 anos eu estou envolvida em terapias holísticas, em terapias integrais, em terapias sistêmicas, em terapias alternativas. E, não sei porquê, nunca tinha ouvido falar na Louise Hay. Musa da Jaque, e que é minha musa agora também, a Jaque e a Louise. Então, eu passei a perceber mais essas coisas, passei a entender mais a relação mente e corpo com os estudos da Louise Hay. Como pode? Ela era pioneira no desenvolvimento humano, ela foi uma das primeiras, e assim, por algum motivo no meu círculo ela tinha passado despercebido. E a Jaque trouxe isso, eu não tenho certeza se foi no Supercoach ou se foi no Advanced. Você também não deve lembrar que é uma palestra atrás da outra aqui na casa, né? Eu acho que você sempre fala, né? Porque ela é musa. E aí passei a prestar mais atenção nisso. E olha, gente, é simples, é de graça. Vocês viram o que o Dr. Benson falou na pesquisa dele? Talvez algumas pessoas queiram fazer pelo simples fato que é mais barato que gastar com remédio. Pelo simples fato que é mais barato que gastar com cirurgia. Que legal que a palavra paz em inglês dá para ele fazer a mesma coisinha lá que a gente pode fazer aqui por causa do Z, né? Lá ele faz peace. E aqui a gente faz paz. Paz. Eu não usava paz. Mas é incrível. Tá chovendo pensamento em você, tudo bem. Paz. E aí você volta pro agora, você toma posse de você de novo e fica de novo com poder, com a luz. Aquela luz que você tem que deixar brilhar. Não porque temos que, mas porque você é autorresponsável, você tem a luz e você quer deixar brilhar. Paz. Tem uma outra que eu uso, também usando a respiração, mas eu vou falar daqui a pouco dela. Outra palavrinha que eu uso. Então, a gente passa a fazer as coisas como um experienciador da vida. Não sei se existe isso como verbo, mas assim, eu estou experimentando. Eu não estou mais no piloto automático, fazendo por fazer. Aí agora, eu não olho apenas, eu observo. Eu não engulo apenas, eu saboreio. Eu não durmo apenas, eu sonho. Eu não penso apenas, eu sinto. Eu não existo apenas, eu vivo. E existem algumas formas de você experimentar isso no seu cotidiano, corrido mesmo. Assim, olha, você vai parar um instantinho, você faz caminhada já? Quem caminha aqui? Levanta a mão. Caminha? Pronto, vai experimentar. Bruno emagreceu pra caramba, mas não levantou a mão no caminhar, né? Então, pode experimentar a atenção plena caminhando. Como você experimenta a atenção plena caminhando? Vivian, minha musa também, minha Storm, sabe mais de atenção plena que eu, mas assim, eu experimento atenção plena caminhando, percebendo o pé tocando no chão, percebendo os sons, percebendo o movimento que meus músculos fazem, você começa a se notar, vai experimentando. Você faz caminhando? Eu faço mais correndo. Correndo? Agitadona, né? Olha... Oi? É, mindfulness, isso. Exato. Mas algumas pessoas podem estar tão na outra ponta, como algumas que eu conhecia, mas que não estão mais na outra ponta, estão mais no caminho do meio. Algumas pessoas podem estar tão na outra ponta que de repente pode achar um exagero, parar e ficar naquele lance de né? E não precisa, você faz comendo. Como eu posso fazer atenção plena comendo? Eu posso perceber o garfinho na minha boca e notar a textura do que está na minha boca. Como que é a explosão do aroma na hora que o paladar trabalha juntinho com o olfato? Como que aquilo chega no meu corpo? Oi? Não, meu poder além da vida.
poder além da vida mesmo, lembro disso. Esse na pausa aqui é ótimo, porque a gente, mulher, vocês conhecem o ditado? Enquanto descansa, faz o quê? Enquanto descansa, lá em Minas... Ah, é daqui também, exatamente. Quando descansa, carrega pedra. E chega no final do dia, está exausto. Não, tô numa pausinha, mas numa pausinha está o quê? Respondendo e-mail, respondendo mensagem, retornando para alguém. Tenta colocar um bloquinho, 10 minutos. O mundo vai continuar girando, o sol vai continuar subindo, o sol vai continuar descendo, vai continuar havendo os momentos, ninguém vai morrer por causa disso. 10 minutinhos. Quando você pausar, pausa. Desconecta da tecnologia. Se der para botar um pé no chão, tirar o sapato, melhor ainda. Desconecta, pausa de verdade. Sente seu corpinho, atenção plena de novo. Como é o movimento da sua circulação? Gente, com 5 anos de idade, não sei, né, tem gente que fala que eu vivo no mundo da Alice, no País das Maravilhas, mas é verdade, com 5 anos de idade, eu não sabia disso como técnica, eu só sempre fui uma pessoa muito sensível. Eu percebi o movimento de rotação da Terra. E não era crise de labirintite. Não era crise de labirintite. Eu ficava assim, foi a primeira... Não, 5 anos, não. Não, 5 anos, toda vez que eu deitava para dormir, não era nenhum tipo de orientação oral antes de dormir, nada disso, mas eu deitava para dormir, eu olhava para o teto, foi a primeira vez que uma voz falou assim comigo, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, e aquilo ficou repetindo, eu sou eu. O que isso quer dizer? Eu sou eu, 5 anos de idade. E quanto mais eu dizia, eu sou eu sou eu, só isso, sem explicações. Isso ficava repetindo na minha mente. E dizia, eu sou eu. E eu ficava parada e percebia, boa tarde, bem-vindo. E percebia a Terra fazendo o movimento dela. Talvez não fosse bem exato, porque diz que é uma velocidade imensa, eu poderia até ter caído da cama se eu estivesse percebendo exatamente. Mas na minha cabeça eu estava juntinho com a Terra ali, ó, girando. Escovação consciente, outra oportunidade de você praticar atenção plena também. Escovando o dentinho, percebe seus dentinhos, percebe sua gengiva, percebe sua língua tocando, percebe as coisas. Aqui, na respiração de propósito, entra outra palavra que eu uso quando eu não uso paz, quando eu quero zerar os pensamentos, quando eu quero voltar e centrar. Diz a Bíblia, a primeira vez que Moisés teve um contato com o Criador foi diante de um arbusto que estava em chamas, mas não estava se queimando. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E aí Moisés perguntou quem é. Falou o quê? O quê? Eu sou. Não é arrepiante? Eu sou. Porque quando você fala eu sou, você não fala ele é. Eu sou eu. Eu sou. Eu sou eu, ainda envolve um pouco de ego. E eu. Se eu sou, você está em unicidade. Unicidade. Eu sou um com o Criador. Leia, eu tinha 5 anos. O que eu ouvia era eu sou. E aquilo ficava assim. Eu não fazia sentido para mim. Mas para mim, hoje, à medida que eu vou percebendo que eu estou caminhando no caminho de evolução, de autoconhecimento, na estrada para dentro, as coisas vão fazendo sentido, vão encaixando. Eu sei que eu ainda não sei nada. Só sei que nada sei. Mas assim, eu sei que algumas coisas têm se encaixado para mim de uma forma que eu falo, meu Deus, estava ali. Eu sou. Eu sou. E aí, na respiração de propósito, quando eu quero trazer para mim de novo, eu puxo e falo eu. Sou. Experimentem. Quando puxar, fala eu e solta pela boca o sou. E sente. Sou. E assim, ó, em mim, imediatamente, eu volto para o presente. Os pensamentos de ansiedade vazam. Recentemente, acreditem ou não, esses dias mesmo, eu vou falar, eu curei? Não, que eu acho que vai ser ego. Então, eu estava tão conectada com as minhas células, com o meu corpo, eu estava tão alinhada,
que simplesmente eu provoquei o desmanche de um lipoma no meu braço que surgiu do nada. Eu tive uma crise de ansiedade, de nervo agora, final de fevereiro. Uma crise muito grande. A Vivian até viu que eu mandei uma foto para ela, as minhas coxas, o lado externo, ficou completamente empolado, coçava e não era alergia, não comi nada, assim, nervo. Meu sangue estava me envenenando, estava me intoxicando. Vocês viram que o vídeo falou? O que acontece com as células quando você está estressado demais? Inflamam. Aí quando você está estressado, suas células inflamam, você cria um ambiente tóxico. O que acontece com o ambiente tóxico? Doença. Patologia, sintoma, ponto. Se eu não quero ter doença, eu preciso de um ambiente alcalino, eu preciso de um ambiente limpo, eu preciso do meu sangue circulando bem. E simplesmente eu provoquei, eu incitei essa patologia em mim por ter perdido o controle da paz e ter permitido o estresse tomar conta de mim. Me empolei, coçava, e eu estava ali, estava tendo crise de choro, cheguei... Aí o que acontece? Ficou dormente meus 2 braços, do cotovelo aos pulsos, os 2, e queimavam. Falei, pronto, vai vir uma trombose, sei lá, vai cair meu braço, agora, sei lá, todas as coisas. Só que aí, né, não tinha nada externo, não tinha um hematoma, não tinha uma ferida, não tinha nada, e levantou. Eu fui dia 20 de fevereiro agora, então assim, eu tenho exames para comprovar. Dia 20 de fevereiro agora, eu fiz a ressonância e eu fiz a ultrassom. Os 2, eles disseram que era um lipoma. O que é um lipoma? Vivian pode falar melhor que eu, que ela é fisioterapeuta. Eu vou falar e você me corrige. Dá uma juntadinha de gordura, quando a gente vai ficando velha, aparece mais. É um aglomerado subcutâneo que passa em uma membrana. Coisa maravilhosa, um aglomerado de tecido. Não é nervado articulado, não dói, é solto. Exatamente, não é maligno, não é nada, mas juntou ali. Juntou. E estava marcada a minha cirurgia para retirar, mesmo não sendo maligno, incomoda, esteticamente é esquisito, eu ia estar lembrando que eu estou esquisita, e a gente marcou para 13 de março para retirar, ia no ambulatório tirar. Só que eu reparei, foi que dia que eu te falei que eu reparei? Segunda-feira eu fui passar a mão no meu braço, não tem. Zerou, e quando eu falei com o médico que zerou, ele falou, não pode, porque é massa, né? Eu falei, pode, aí é meu corpo, eu estou conversando com ele. Pode, eu estou conversando com as minhas células, eu estou conversando com a minha circulação, estou falando comigo. Eu não fiz nada. A Louise Hay se curou de câncer. Eu não fiz nada. Isso aqui é nada. Mas assim, é o experimental eu sou. O mesmo verbo hebraico para o eu sou, usado para o eu sou, o apóstolo Paulo usou em 2 Coríntios 9, 22, quando porque ele era o apóstolo das nações, porque onde ele montava congregações, as pessoas o seguiam. Ele disse, tornei-me todas as coisas para de todos os modos ganhar alguns. É o final do texto, mas ele fala ali, para judeus, tornei-me como judeu para ganhar judeus. Para gregos, tornei-me como grego para ganhar os gregos. E ele foi adaptando. Vocês já ouviram falar nesse texto? Tati está balançando aqui sim. Você também, né? Esqueci seu nome, amor. Josi também. Enfim, o apóstolo Paulo, porque ele ganha... Olha, gente, o poder da empatia estava lá na Bíblia já, né? O apóstolo Paulo estava ali, ó, tornando-se como todos para ganhar todos. Mas o verbo tornei-me, o que ele usou, o verbo, a tradução para o grego desse verbo é a mesma raiz que foi usada no hebraico para falar eu sou. Então, ou seja, aí eu conectando de novo, né? Tô só conectando, vai que. Para mim, o sentido que fez é que, então eu sou, eu também posso me tornar. Né? Já que eu sou, eu também posso me tornar. O apóstolo Paulo usou esse poder do eu sou para se tornar, então eu posso me tornar. E já que eu posso me tornar, eu posso ser a minha cura. E aí, se eu posso ser a minha cura, quem mais eu posso ajudar a se curar? Quem mais eu posso ajudar a fazer do seu mundo um lugar melhor? E aí a mente vai viajando. Eu não sei ainda não, uma resposta não, mas eu estou caminhando nesse sentido aí. É a minha busca. Eu poderia contar uma história triste para vocês? Não uma história triste. Poderia contar uma história de superação para vocês, de uma menina que eu conheço. E aí, ela tem uma irmã. E as duas, elas passaram
pelo mesmíssimo cenário extremamente, assim, qualquer pessoa com o mínimo de empatia ficaria, assim, muito enojada. E aí, as duas... Peraí, só um instante. Bom, as duas foram abandonadas pela mãe quando a mais velha tinha 2 e a mais nova tinha 1. É exato 1 ano de diferença entre as duas. E o pai tinha 3 empregos. 3 empregos. Não sei que horas o pai dormia, mas assim, materialmente fornecia tudo, era uma vida próspera, financeiramente falando, mas assim, presença não tinha, ele precisava deixar com algumas pessoas. E durante 2 anos, enquanto a mãe estava em algum lugar caçando uma forma de refazer a vida, durante 2 anos, essas meninas, elas passaram na mão de algumas pessoas e sofreram alguns abusos. Uma das mulheres que tomavam conta delas levavam o homem para dentro de casa para ter relação sexual e envolviam as meninas nessas relações. E aí, a mais nova, ela ficou num estado de nervo tão grande que ela ficou estrábica. Sabe o que é estrabismo? Né? Fala vesga, né? Ela ficou vesga. E a mais velha, que nasceu com uma empatia absurda, orava todo dia porque via a irmã sofrendo e falava: meu Deus, ela não sabe lidar com isso. Vamos dormir, o senhor troca o olho e aí ela fica bem e vai dar tudo certo. E ele não trocava, e ela acordava ansiosa, porque olhava e a irmã ainda estava vesga e ela ainda estava com o olho certo. E ela achava isso muito injusto, muito injusto. Enfim, depois de 2 anos, a mãe delas voltou. E não sei da história direito, eles contam que ela queria as meninas. E ela levou as meninas para ela estava casada com outro homem. E esse homem abusou das meninas dos 5 aos 15, 16 anos, até a mais velha conhecer o conselho tutelar e se livrar dessa situação. Só que, olha só, o mesmíssimo cenário com as duas. A mais nova, que logo com 2 anos de idade, conseguiu transformar a dor num estrabismo, fez pior. Foi crescendo e transformou a dor num câncer de mama. Mágoa, ressentimento, raiva, rancor, ódio. Se tornou uma pessoa agressiva, absurdamente agressiva. E não só isso, como passou a agredir a irmã, porque ela entendia que a irmã não podia ser meiga como era, nem podia ser amorosa como era, porque a vida é injusta. Ninguém é gentil com ela. Por que você é doce desse jeito? Você tem que bater em todo mundo, você tem que agredir todo mundo, você tem que devolver o que você recebe. E aquilo até fazia sentido para a mais velha, só que ela não conseguia. Eu acho que compaixão ou amor, eu não sei explicar, mas assim, percebia o outro, achava que o outro que machucava estava dormindo. Não tinha despertado espiritualmente. Achava que quem estava machucando não sabia o que estava fazendo. Assim a mais velha notava. Enfim, hoje a mais nova, a que teve o câncer, está fazendo o caminho da luz. Ela está percebendo o caminho da luz. Ela notou, ela não quer mais fazer câncer. E não só isso, ela tem ajudado outras pessoas, não profissionalmente. Assim, informalmente, ela ajuda outras pessoas. Olha, o rancor é doença para você. O ressentimento é doença para você. A mágoa é doença para você. Depois que ela cresceu, ela não teve apoio da mãe ou de ninguém para isso, mas quando ela estava com 24 anos, ela sozinha bancou a cirurgia dela. E hoje ela tem, assim, quase 100% normal. Quem conhece ela hoje não sabe.
Mas juntou, o estrabismo somou ao abuso, porque ela não era só abusada em casa pelo padrasto, mas na escola, né? O bullying, assim, foi absurdo, todas as séries escolares dela, todas. Ainda assim, o rendimento dela era bom, ela nunca repetiu de ano, mas assim, ela cresceu com ódio das pessoas, porque ela entendia que as pessoas não a amavam. Ela percebeu o abandono como falta de amor das pessoas. A outra percebeu o abandono como falta de informação. E aí, eu gosto de usar isso daqui essa hora. Nosso cérebro ele tem um sistema chamado SAR, chama Sistema de Ativação Reticular. Para que serve o SAR? Para nos ajudar a conseguir o que a gente quer. Ele trabalha juntinho com a lei da atração. Por quê? Meu foco expande tudo aquilo que eu coloco atenção. Como que funciona o SAR? Quando eu quero alguma coisa... Ah, é? Cruzes. Já deu 50 minutos. Já deu 1 hora? Não, só pra você saber. Ah, tá. Bom... O sistema de ativação reticular, ele funciona para quê? Porque o meu cérebro ele tem muitas coisas para dar atenção e se tudo que eu quero ele ficar com a mesma quantidade de energia, a gente se esgotaria. Então, ele funciona dessa forma, ele ajusta a lente para o que eu quero mais. Então, se, por exemplo, eu quero engravidar, de repente eu olho para lá, só vejo mulheres grávidas. Se eu quero o carro X, de repente eu passo na rua e só olho o carro X. Mas não é porque eu estou atraindo aquilo, é porque o meu foco está naquilo. Então, sabendo disso, eu passei a usar o SAR para poder evitar o cortisol, que o cortisol ele é o que produz o sangue ruim, que vai inflamar minhas células, e aqui eu tenho algumas condutas que produzem cortisol, para a gente gravar mais condutas R, rancor, reprovação, repressão, resistência, ressentimento, raiva. Todos esses sentimentos, eles são inflamatórios e tóxicos para minhas células. Então, eu já procuro ajustar o meu SAR para eu não perceber muito esses sentimentos. Não só não produzir, como não perceber. Por isso, para algumas pessoas, elas dizem que eu vivo no mundo da Alice. Mas é porque realmente o meu SAR não está olhando, eu não estou com essa atenção. Por outro lado... você queria... Depois do choro. E aí, por outro lado, o antídoto do cortisol é a serotonina, e para eu gravar bem, eu tenho algumas condutas S. Quais são algumas coisas que eu posso praticar mais na minha vida? E aqui eu ajusto o meu SAR para me ajudar a produzir um ambiente alcalino na minha circulação. Sabor, que é aquela percepção, né, não só comer, engolir e experimentar coisas novas. Sexo com responsabilidade, já que Salles vai falar melhor sobre isso do que eu. Sono de qualidade, sorriso, serenidade, silêncio, sabedoria. Sabedoria que o tempo que eu gasto para mim para ler, não só aquela leitura obrigatória que faz parte do meu trabalho, eu preciso ler isso porque eu tenho que aprender isso, que faz parte do meu trabalho. Não, a leitura que eu gasto para mim, para o meu prazer, para o meu conhecimento, essa me gera serotonina, essa me faz bem, porque me dá sabedoria. E aí, bom, enfim, queria fechar com vocês da seguinte forma. Às vezes, muitas vezes, eu deixei de falar ou deixei de fazer por achar aquilo que eu sou muito pequena. E quem vai ouvir o que eu estou falando? Aquela historinha da gotinha d'água, né? Que a Madre Teresa, ela dizia, o que eu faço é uma gota no oceano, mas sem ela, o oceano fica menor. Então, na verdade, a gotinha do mar, ela contém o mar. E ela é o mar. E aí eu lembrei de uma música que eu amo muito, do Fábio Júnior, e ela mostra, quando eu era adolescente, eu achava que era uma música romântica, mas hoje eu percebo que é uma mensagem para mim, porque essa música ela mostra a alegria da gota d'água quando ela nota que ela é o oceano. O que ela produz? Ela produz felicidade. Eu adoro essa versão.
Quero agradecer muito, muito demais a minha escola, a Bra Coaching, que eu amo demais e que eu espero que todo mundo experimente um dia, quem não experimentou. Quero agradecer a equipe que embarca nesse mestre doido, nosso malvado favorito, Bruno Giuliani. Ele fala, vamos e vamos! Quero agradecer a Jaque, que está fazendo um movimento lindo de sacudir as mulheres, porque cada hora que ela faz um post, para mim é um prazer quase espermático quando eu leio, e vejo assim, que ela tem uma revolta doce de que a mulher se manifeste, de que a mulher se posicione, de que a mulher use os recursos dela. Nós somos maioria. Nós somos maioria. O poder é da maioria. E a Jaque está fazendo isso tão bonito, assim. Eu adoro ler a Jaque. Quem ainda não segue, passa a seguir, viu? Flávio, você falou que eu não conhecia. Jaqueline Salles. E aí, agradecer porque ela, que é o Bruno Giuliani de Saia, teve essa ideia de falar, vamos juntar as mulheres no Dia da Mulher, e a gente está aqui. Graças a essa ideia, graças a essa gotinha d'água que juntou com a outra gotinha d'água, e hoje a gente está aqui nesse marzão. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com essas coisas direito, assim, mas uma coisa eu sei, eu vou continuar fazendo o caminho para dentro, que é lindo, que é maravilhoso. E quem quiser fazer o caminho para dentro comigo, sigam-me os bons. Obrigada, viu?